Brasileiros e brasileiras, neste momento em que o país enfrenta uma crise de conflito entre os poderes regimentadores da nossa nação, é necessário que se levantem pessoas que usem suas habilidades intelectuais para apaziguar a tempestade violenta que tomou conta dos sentimentos dos brasileiros, causando-lhes sofrimentos e limitando-os a chegar a um consenso de estabilidade nacional. Tudo começou com o golpe político. A presidenta Dilma foi derrubada e a intenção dos golpistas era exterminar o PT do cenário nacional. Não pelos prejuízos que membros do PT deram ao país com os seus atos de corrupção. Se fosse por isso, teriam também incluído os demais corruptos dos demais partidos políticos. Mas o alvo principal seria exterminar o PT, que na pessoa de Lula trouxe para o país o maior desenvolvimento econômico já visto em toda a história do Brasil. Isso mexeu com a elite oposicionista. A competência extraordinária do presidente Lula, um semi-analfabeto, tirar o país da 13ª para a 5ª maior economia do mundo, isso mexeu com os poderosos. Lula fez ser evidenciada a incapacidade dos doutores para administrar o Brasil. Mas o mais preocupante é que o golpe não agradou a todos os adversários do PT. Pois quando perceberam que foi um erro o apoio ao golpe, todos se viraram para uma reivindicação de intervenção militar. Aí criou-se um terceiro movimento dentre os brasileiros. Agora é a esquerda lutando para escapar do golpe e salvar o país, e o terceiro grupo reivindicando a intervenção militar, sem saber que seria a pior saída para essa situação. Apesar de tudo, quero conscientizar ao terceiro grupo da ideia intervencionista, que não é assim como pensam os que estão reivindicando intervenção militar. Existem critérios a serem analisados antes de uma intervenção militar com base na Constituição Federal. Observem o que o general Mourão disse: as Forças Armadas foram criadas para defender o Brasil dos estranhos e não para castigar o seu próprio povo. Uma intervenção militar só prejudicaria o Brasil nesse momento. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi enfático ao negar a possibilidade de haver articulação ou desejo na corporação de intervenção no país. E acrescentou: desde 1985 não somos responsáveis por turbulência na vida nacional. E assim vai prosseguir. Além disso, o emprego nosso será sempre por iniciativa de um dos três poderes: executivo, legislativo ou judiciário. A Constituição Federal prevê possibilidade de intervenção militar constitucional? Sim, mas não para tirar os políticos do poder com o objetivo de limpar o país da corrupção. Isso seria um golpe de Estado e não uma intervenção. Vocês, reivindicadores da intervenção militar, não entendem isso? A Constituição Federal prevê nos artigos 15 e 142 que as Forças Armadas podem ser adicionadas pelo Presidente da República a pedido de qualquer um dos três poderes para garantir a lei e a ordem. Entendam isso, minha gente. Esses artigos constitucionais costumam ser citados por defensores de uma intervenção política dos militares como argumento para justificar que a tomada do poder pelas Forças Armadas é constitucional. Mas não tem base para isso. Além de a Constituição prever que o comando continua a ser dos civis, nesses casos é preciso destacar que o Exército, Marinha e Aeronáutica só podem ser adicionados para garantir a ordem constitucional e não para subvertê-la. Os reivindicadores de intervenção militar
tem que conhecer a Constituição Federativa do Brasil. No seu artigo 5º, é crime inafiançável a ação de militares contra a ordem nacional e a democracia. Os defensores da ideia intervencionista acham que as Forças Armadas devem tomar o poder para sanear o país rapidinho e para logo depois devolver o governo aos civis. Observem que o golpe de 1964 começou com esse discurso e os militares só entregaram o poder aos políticos em 1985. E o Brasil, que teve de ser administrado pelos civis, estava em péssima situação econômica, com inflação alta, dívidas externa crescente e a corrupção não havia acabado. Então, vale ressaltar que num país cujo regime é democrático, cabe ao povo, à população, exonerar os maus políticos, destruindo-os nas urnas, sem precisar de uma intervenção militar, pois o poder emana do povo. Então o que fazer? Tomemos consciência dos nossos direitos e vamos às urnas destruir os inimigos da nossa nação. Faço minha as palavras do presidenciável Ciro Gomes. Político bandido, a gente destrói ele é nas urnas.